A gente chegou a falar da sentença agora. Eu queria falar um pouco sobre o recurso nominado. Uhum. Quais são os critérios para uma pessoa poder interpor um recurso inominado? E se... Os critérios, né? Se os critérios... A bem verdade, se diverge muito do recurso de apelação, do procedimento comum. E sendo o caso, se qualquer eventual insatisfação também com o resultado, com a súmula de julgamento, se há a possibilidade da interposição de outro recurso. Legal. Muito importante essa sua pergunta para esclarecer como é que funciona, né, o procedimento nos juizados. O recurso inominado, né, até esse nome é engraçado, né? Não tem nome. Porque a Lei 9.099 ela fala de recurso e não dá um nome a esse recurso. Aí as pessoas começaram a chamar de recurso inominado exatamente porque ele não tem nome. Mas ele se espelha mais ou menos na apelação. A diferença dele para a apelação é que, via de regra, ele não tem o efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? Para o público saber. Sim. É aquele efeito que faz com que, a partir do momento em que se interpôs o recurso, entrou com o recurso, os efeitos da sentença ficariam suspensos. Então, se a sentença, por exemplo, determinou que a companhia telefônica X pagasse ao consumidor uma indenização de R$2.000, a interposição, a entrada do recurso pela empresa suspenderia a obrigação de pagar esses R$2.000. Nos juizados não funciona assim. Nos juizados, o recurso interposto, por quem quer que seja, ele não tem efeito suspensivo. A sentença ela vai produzir os seus efeitos normalmente, até que, e se ela vier a ser reformada pelo acórdão das turmas recursais. Então, recurso inominado, né, a explicação é para isso, né, fica um nome engraçado. Mas ele basicamente ele tem o mesmo alcance processual da apelação. Né? Ele vai devolver, a gente chama devolver, quando o recurso ele permite que o órgão revisor, que é as turmas recursais, o conselho recursal, ele possa analisar toda a matéria, né, que foi objeto do recurso, tanto de direito quanto de fato. Né? Toda matéria de direito é matéria de fato. Então, o recurso tem esse efeito devolutivo da apelação, que a apelação teria, mas não tem o efeito suspensivo. Tá? Então, e os requisitos para a parte interpor o recurso são requisitos formais, básicos, né, de trazer o pedido, explicar mais ou menos o que está querendo recorrer, qual a parte da sentença que está sendo objeto de recurso. O prazo, né, tem um prazo de 10 dias para recorrer da sentença, é diferente do Código de Processo. E tem que recolher as despesas do processo também. Né? Porque, como eu falei, o juizado ele segue o princípio da gratuidade até o momento da sentença, mas no recurso tem que haver o recolhimento de custas e despesas por parte de quem vai recorrer. Há a possibilidade de um pedido de gratuidade de justiça? Sempre. Sempre pode haver. Sempre pode haver. Até sobre o senhor disse da impossibilidade, no caso, de impedir que a sentença seja cumprida, é possível no juizado especial você também pleitear isso? Pode. Embora o recurso, ele, em regra, seja recebido somente no efeito devolutivo, não no efeito suspensivo, a parte pode pedir, excepcionalmente, que aquele recurso dela seja recebido com efeito suspensivo, porque a execução imediata da sentença poderá prejudicá-lo de alguma maneira e tal. Né? Agora, o mais importante desse efeito apenas devolutivo, em regra, do recurso dos juizados especiais, é que, havendo uma decisão do juiz do juizado determinando a alguém, geralmente uma empresa, que cumpra, por exemplo, instale uma linha telefônica que foi cancelada, né, que reinstale ou que restabeleça o serviço que foi cancelado do consumidor, e se o juiz determinar
na sua sentença que esse restabelecimento vai ser feito, por exemplo, no prazo de 48 horas a contar da leitura de sentença ou da intimação e tal, o recurso da empresa não vai eximi-la de cumprir aquela determinação em 48 horas. Então, veja a eficiência do sistema dos juizados especiais com isso também, né?